Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio de O Livro de Boba Fett, que chama As Tribos de Tatooine, né? The Tribes of Tatooine. E esse episódio, ele continua com aquele mesmo formato, né, de duas linhas temporais, né, uma linha temporal no presente da série e uma linha temporal ali de flashbacks, né, que conta o passado do Boba Fett, né, mais precisamente o momento após a saída dele ali do estômago do Sarlacc, né, e como que ele chegou até a temporada 2 de Mandaloriano. Basicamente essa é a história que eles estão contando. Esse é o espaço de tempo que eles vão utilizar para contar esses flashbacks. Talvez tenhamos ainda alguns outros flashbacks mais antigos, né, como eles colocam algumas pitadas ali da época da trilogia prequel, né, com ele criancinha ainda, né, então talvez existam algumas pitadas ali a mais de outras épocas, né, da vida dele. O que é sempre bem-vindo. Mas vamos lá, a história basicamente então é dividida nesses dois pedaços, e ao contrário do primeiro episódio, que era meio salpicado, um pedaço presente, um pedaço passado, presente, passado, presente, passado, esse não, eles contaram primeiro um bloco no presente e depois eles usaram o resto do episódio como um grande blocão no passado, né? Então a gente vai falar sobre essas duas linhas temporais, essas duas histórias contidas nesse episódio da mesma maneira. Vamos lá, presente. Basicamente é o Boba Fett com aquele prisioneiro que eles conseguiram no primeiro episódio, indo atrás de quem mandou atacá-lo, né? Quem foi o mandante, né? E ele vai atrás, ele começa a andar ali por Mos Espa, né? E a gente vê o quanto a cidade já ficou super desenvolvida, né? A gente tinha visto pouco a respeito de Mos Espa em versões passadas, né? Sempre foi uma cidade, mas assim, agora parece uma grande megalópole, assim, né? Mostra, assim, a cidade é enorme, né? E o que é interessante, porque justamente mostra como que tantos alienígenas de tantos lugares, né, conseguem conviver, né? É uma metrópole, né? É como se fosse uma cidade grande, uma São Paulo, uma Nova York, né? Essas grandes megalópolis assim, né? Então eu acho interessante essa visão assim, justamente para conseguir agregar o máximo de culturas possíveis nesse espaço fechado ali que a série vai se passar pelo menos em parte ali, né? E o Boba Fett começa a andar por isso, pela cidade e tal, em busca, ele fala com o prefeito fala, então, mas veja só, não é bem o que você está pensando, dá uma cutucada melhor, né? E é legal como existe um automático medo ali, né? Pô, o cara é um caçador de recompensa, né? Mas assim, e veio aqui na minha porta, né? Eu posso morrer, só que ainda assim o cara é da barra pesada, ele não se dobra tão fácil ao Boba Fett, né? E uma coisa que eu achei legal nesse episódio é o quanto que eles mostram essa posição do Boba Fett de andar a pé pela cidade, né? Sendo o novo senhor do crime, né, do local, como é que essa decisão de andar a pé afeta a imagem dele, né? Porque todo lugar que ele chega, ele fala, que a gente não viu a sua liteira chegar, né? Então ele não está sendo carregado pelos outros. Logo, essa posição de eu ando pelos meus próprios pés está causando ali uma imagem negativa para ele, né? Eu achei super interessante, é um detalhe pequeno, mas eu acho que constrói bastante como que essa sociedade enxerga quem que é o senhor do crime realmente, né? E com isso, o Boba Fett começa a questionar ali e ele vê que existe algo mais, né? Existe um bicho maior por trás do problema. Quem que é realmente o problema dele? Não é o prefeito, não é o pessoal ali da cantina e tal, né? Que o Max Rebo continua cantando, então obviamente o cara tá trabalhando ainda, sempre tocando ali, o que importa é continuar tocando, né? Não importa com a banda. É super legal ver ele aparecer de novo. E eles falam que os gêmeos, né, estão por perto, né? Então coloca-se essa figura dos gêmeos, né? Quem são esses gêmeos? Esses gêmeos são dois Hutts, primos do Jabba, e eles são gêmeos, é um homem e uma mulher, né? E eles andam em uma grande liteira, os dois juntos, né? Coitado do pessoal que tem que carregar esse negócio, porque é um peso danado, os Hutts são enormes, são super pesados, né? E com isso, achei super interessante que tem uma cena que eles mostram eles carregando
pegando, que o pessoal tá assim, eles estão parados, né, mas fazendo um super esforço ali pra se manter em pé com aquele, né, peso todo em cima das costas. Achei super engraçado, né? Mas enfim, os Hutts vão lá, os gêmeos vão e colocam, ó, então, Boba Fett, o negócio é o seguinte, o palácio era do Jabba, então agora ele é nosso por direito. E o Boba Fett, por sua vez, fala, não, mas eu peguei porque o Jabba morreu, o Bib Fortuna foi lá, pegou, e eu peguei do Bib Fortuna, então é meu, né? Basicamente esses são os dois argumentos, né? Então eles ficam ali nesse embate de poder, né? Quem pode mais e tal, os dois lados super barra pesada, querendo mostrar poder, mostrar influência, tudo, e quando eles não me sacam um Wookiee caçador de recompensas ali que vem dos gibis, né? Desses gibis modernos, acho que foi no gibi do Darth Vader que ele apareceu. E pela primeira vez, se não me engano. E então eu acho legal que mostra também esse trabalho que eles estão tendo de tentar integrar, né, todas as formas de mídia que Star Wars sempre teve, né, num universo inteiro, né? Não é mais o universo do gibi ou o universo do Legends, né? Eles estão tentando trazer tudo, o universo das animações, né? Então personagens das animações aparecem, dos gibis aparecem, inclusive das cenas deletadas da trilogia clássica, né? Quando finalmente a gente vê a Tosh Station, né, onde o Luke ia lá pegar as baterias dele, né, finalmente nós vemos de um modo oficial, porque a cena foi filmada, só que ela só existe como cena deletada, né, ela nunca foi integrada no filme, né, não saiu no corte final e nem nas edições remasterizadas que o George Lucas tanto fez, né, que existem milhões de versões, né, a estação Tosh nunca foi oficialmente apresentada, né? Então agora ela aparece oficialmente, assim, né? E isso na história do passado, né? Então existe esse trabalho que o Boba Fett e também o Mandaloriano estão fazendo de reintegrar ali, ou integrar pela primeira vez elementos de diversas mídias, né? Elementos dos jogos, inclusive, né? Como os Dark Troopers lá em Mandaloriano e tal, enfim. Super legal esse trabalho, eu acho que é muito bacana porque usa, né, todo o potencial do universo, né? Falando em universo, esse episódio é um episódio que se preocupa muito em desenvolvimento de cenário, desenvolvimento de universo, né? Porque o universo de Star Wars é um universo super expandido, super grandioso, né? Muito amplo, e às vezes ele precisa que vamos parar de expandir e vamos olhar para essa característica específica e vamos aprofundar o máximo possível, né? Então é um desenvolvimento não de tamanho, mas de profundidade. Vamos analisar esse pontinho aqui mais a fundo, né? E é justamente o que eles estão fazendo com os Tusken, né? O pessoal da areia, né? O povo da areia. Star Wars sempre teve ali meio que declarado a sua influência lá em Duna, né? Então, muito do universo de Duna se vê refletido no universo de Star Wars. Para quem tem mais interesse a respeito de Duna, eu fiz vídeos aqui a respeito dos livros, né? Não de todos ainda, mas eu estou fazendo a respeito de Duna, mas do primeiro e do segundo livro eu já fiz. Então, quem quiser pode ir olhar nossa playlist de Duna. Mas enfim, o universo de Duna sempre teve ali a sua influência muito declarada em Star Trek, né? Em Star Wars. E agora a gente pode ver mais a fundo como que esse povo da areia, né, realmente funciona. A gente começa a ver mais sobre a cultura deles, começa a ver mais como essa relação social entre o povo da areia, né? E todas essas tribos do povo da areia que é declarado. Eles mostram que Tatooine teve um oceano no passado, que é interessante, né? Então é um planeta que tinha um oceano e agora secou esse oceano, aonde foi, o que aconteceu, né? Talvez seja uma história que seja desenvolvida mais pra frente, mas basicamente o que eles contam é como que o Boba Fett acaba sendo integrado dentro da tribo dos Tusken, né? Como que ele é aceito, porque eles têm um problema lá com um trem que passa atirando neles e tal. Esse trem carregando especiaria, né? Mais uma referência ali de Duna, né? E esse trem passa e mata sempre os Tusken, né? E o Boba Fett se prontifica ali a
resolver o problema. Então ele chama ali o pessoal, fala, olha, eu vou treinar vocês, vou ajudar vocês. Então ele pega ali daqueles speeders, né, aquelas motos que voam, né, que sempre existe, numa cena que lembra bastante, né, essa é a cena da Toshi Station, né, da estação Toshi, justamente uma cena que lembra ali Exterminador do Futuro, né, quando o Exterminador do Futuro chega e entra no bar dos motoqueiros, bate em todo mundo e pega a moto, né, basicamente aí essa cena, né, e o Boba Fett ensina o pessoal a pilotar essas motos, ensina os Tuskens a pilotarem essas motos, justamente para poder fazer um ataque ali ao trem, né, e parar esse trem que tanto perturba ali, tanto causa mortes para os Tusken, né. E o Povo da Areia aceita isso de maneira super de braços abertos. E através justamente desse ataque no trem, né, ali que o Book of Boba Fett, né, o livro de Boba Fett, vai também pegar influência ali em Lawrence of Arabia, né, Lawrence da Arábia, e mostra como que ele ganha respeito, né, ganha espaço dentro da cultura dos Tusken, e ele é aceito ali como um deles, né, porque ele resolveu ali e ajudou muito esse povo, né. Então com isso ele é aceito dentro da cultura e ele recebe um prêmio, né? Ele recebe um presente que é um lagartinho que entra dentro do nariz dele, né? E vai fazer com que ele tenha ali uma espécie de uma alucinação, mas que o guie dentro do deserto para ir até um local, né? Então é uma sequência toda alucinada, né? Onde ele não sabe o que é real, o que não é, o que é criação da mente dele, mas ele vai até uma árvore e ele pega um galho dessa árvore, né? E ele volta com esse galho, e depois o lagarto sai do nariz dele de novo, né? Então o Boba Fett por um tempinho teve um Boba Pet, né? Ele teve um filhotinho ali, um bichinho para ele criar, né? Mas enfim, o que vai ser esse galho, né? Ele vai transformar naquela arma, naquele cajado dos Tusken, né? Que o Povo da Areia usa, né? Que é tão icônico ali do Povo da Areia. Então ele recebe uma roupa igual a deles, né? Ele agora se veste como eles, né? Porque ele já fala a língua deles, ele se veste como eles, então ele está integrado dentro da cultura, né? E essa roupa que ele recebe, justamente é a roupa que ele aparece lá em Mandaloriano, né? Então, já fazendo a ligação aí entre as duas séries. E depois ele finalmente constrói o seu próprio cajado, constrói a sua própria arma, né? Ele é ensinado ali como fazer, então mostra ele criando essa arma, né? Que ele vai usar depois em Mandaloriano, né? Super legal, um episódio bem mais longo do que o primeiro episódio. O primeiro episódio teve só 30 e poucos minutos, esse já teve 50 e poucos, um episódio já de tamanho normal de episódios, né? Quase uma hora ali de episódio. Muito interessante, um episódio bem característico, assim, bem peculiar, né, bem autêntico, porque enquanto ele tem ali as suas influências, ele tem as suas características e usa, né, as ferramentas e os clichês de Star Wars que fazem parte do universo e que são super bem-vindos, é um episódio com uma autenticidade, que ele tem uma linha de direção muito característica, assim, enquanto se sente Star Wars, parece Star Wars, soa como Star Wars, ainda assim é um episódio único, que parece uma coisa diferente também. Ele tem características que a gente não tinha visto ainda em Star Wars, o que é interessante, é legal e agrega a esse universo que está em constante expansão e que nesse episódio específico eles resolveram parar de expandir para os lados e expandir para o fundo de um dos personagens, de uma característica específica desse universo, que é justamente o Povo da Areia, né, os Tusken Raiders, né, tão icônicos aí, que apareceram logo no primeiro filme lá em 77, quando Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, apareceu para o mundo e mudou a face do cinema, né, como a gente conhecia. Muito legal o episódio, muito interessante, deixa a gente com vontade de ver mais, né? Então, vamos esperar semana que vem pelo próximo capítulo 3 aí de O Livro de Boba Fett. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.